no Salmo 126, verso 4. Salmo 126, verso 4. Diz assim: o Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Diga amém. Como eu disse, esse mês de maio, nós vamos quebrar um pouco o protocolo do que normalmente nós fazemos. Nós fazemos campanhas, nós fazemos séries de mensagens, nós colocamos temas específicos e colocamos às vezes quartas especiais, aí fica livre. Mas esse mês de maio, em cada quarta-feira, nós teremos um tempo específico com algumas coisas. E eu fiquei bastante inspirado, que eu fiz um vídeo falando desse culto, falando da transmissão, e eu recebi 3 mensagens de pessoas dizendo assim: eu estou precisando ser restaurado. Um outro disse: eu estou assim. E uma outra mensagem disse: eu sou esse. Ou seja, nós temos durante a vida muitas coisas que nos quebram, que nos machucam, que roubam de nós parte da nossa essência, que tiram da gente coisas boas, e isso vai nos quebrando, e o Senhor sabe disso. Deus sabe dessas coisas. Deus sabe que no decorrer da caminhada, quanto mais tempo temos de vida, mais temos chance de algumas coisas nos quebrarem. Pode ser uma enfermidade. Um pastor muito conhecido aí está lutando contra uma enfermidade, então ele precisa de uma restauração na saúde. Pode ser uma questão financeira, você está bem, sua vida, mas a questão financeira, ela foi quebrada, ela foi partida. Pode ser ministerialmente, alguma coisa roubou de você, tirou de você sua alegria, tirou de você sua perspectiva, e você precisa ser restaurado. Pode ser relacionamento, né? Você fez uma sociedade, você emprestou dinheiro para alguém, ou a própria amizade, você se decepcionou com alguém. Essas coisas vão nos quebrando, sim, vão tirando de nós a força, vão tirando de nós o vigor, vão tirando de nós a expectativa. E chega uma hora que, se nós não assumirmos que precisamos de uma restauração, a nossa tendência é cada vez ser mais quebrado. Lá em casa tem uma lava-louça, e a lava-louça ela tem uma dinâmica muito complicada. Ela vai batendo as quininhas, às vezes você não coloca direito um prato, ou um garfo ficou com uma faca, e você vai colocando o prato ali, e na hora de colocar para dentro, vai quebrando a pontinha de um pires, às vezes de um pratinho de sobremesa, ele vai quebrando ali. E cada quebradinho foi interessante, que quando era a primeira quebrada, a gente, meu Deus, quebrou, meu Deus, tem que ter cuidado. Mas chegou uma hora que foi quebrando pontinha daqui, pontinha de lá, a gente não foi mais esquentando a cabeça, e a gente já começou a ver novos pratos, a gente já começou a ver novos pires. Deus não faz assim conosco. Deus, Ele não nos vê quebrando e diz assim: vou desistir do Paulo, está muito quebrado. Você quer saber? Larga a mão. Gabriel, vai lá, joga fora o Paulo. Não. Ele, quando vai vendo as pontinhas sendo quebradas, Ele quer nos restaurar. Ele quer... Isso, pode aplaudir, vale a pena. Porque Ele quer. É triste dizer isso que eu vou dizer agora. O único que eu garanto para você que quer te ver restaurado é o teu Deus. É o único que eu garanto. Eu não garanto teus filhos, eu não garanto tua mãe, eu não garanto teu pai, eu não garanto teus amigos, não garanto teu apóstolo, não garanto ninguém. Mas Deus, eu garanto a você
Ele não olha para você quebrado, moído, lascado e já não faz mais planos com você. Eu garanto a você, coloque a mão no teu coração, com toda a convicção, por mais que seja assim, muito radical que eu te falei, mas confesse assim: Jesus Cristo, não, diga com força, Jesus Cristo me ama, independente do quão quebrado e lascado e moído e trincado eu esteja. Amém. Isso aqui sabe, porque às vezes nós temos uma tendência muito de esperar que alguém nos restaure, que alguém nos dê uma palavra, que alguém nos dê um abraço. E aí é onde entra aquele versículo: maldito o homem que confia no homem e põe nele as suas esperanças. Muitos de nós precisamos de restauração, não por termos confiado em alguém, mas colocado a nossa esperança. Confiar, vamos confiar a vida inteira, faz parte da vida confiar. Tem várias pessoas aqui que têm a chave da igreja, tem várias pessoas aqui que têm acessos a departamentos, na sua casa, no seu trabalho. Estava conversando com o irmão ali sobre a fábrica. Poxa, tantos funcionários, tanta gente. Como que um dono de uma fábrica, ele não vai confiar no CEO, no seu diretor, no seu gerente, e lá no funcionário da ponta? Não tem jeito. Mas é que às vezes, essa confiança, quando ela é quebrada, ela nos quebra também. Às vezes é a saúde. Você está bem, e uma notícia ruim, um exame, uma situação complicada, uma situação desagradável, aquilo ali nos quebra. A palavra restaurar significa trazer a forma original de volta. Diga, restaurar significa trazer a forma original de volta. O carro, quando fala assim, esse carro é todo mexido, ele não é tão valorizado quando alguém diz assim: esse carro é restaurado igual ao original. É o mesmo farol, é a mesma roda, é o mesmo volante, é o mesmo câmbio, é o mesmo para-choque. Tem carros muito mais lindos e modernos, mas quando se restaura algo, você pode, eu já vi um Fusca valer mais de 150 mil reais, um Fusca 66, e o cara não vende. Aqui em São Lourenço tem o dia de carros restaurados, não tem carros tecnológicos, tem carro de 1940 restaurado, mas o que é isso? É trazer a originalidade de volta. Nós, através da vida de Adão e Eva, lá no Éden, nós perdemos essa originalidade, nós começamos a ser deteriorados com o tempo. Por isso é tão importante você entregar a sua vida a Cristo e restaurar a sua comunhão com o Pai. Quem está aqui, diga amém. Porque quando diz restauração, Deus não quer restaurar você como um carro e te colocar lá. Não, Ele quer trazer de volta a sua identidade, Ele quer trazer de volta a sua vida, Ele quer trazer de volta o seu propósito. Não tem ninguém para dar um glória aí. Ele quer trazer de volta isso, que vai dar sentido para a tua vida. Você entendeu? É o que vai dar vida para a tua vida, porque o que dá vida para a minha vida é fazer o meu propósito realizado. E o que tira a vida da minha vida é me tirar do propósito. Poderia alguém chegar e dizer: Paulo, eu gostei muito de você, eu sou muito rico, eu sou milionário, e eu quero dizer para você que a partir de hoje eu quero te dar uma mesada de 30 mil reais, reajustado do jeito que for, para você não perder até o seu último dia de vida. Você vai todo dia 5 receber 30 não, você vai receber 50 mil reais todo mês, até o último dia de vida, e pode ficar tranquilo que se você morrer primeiro que a sua esposa, ela vai continuar recebendo até o último dia de vida dela. Porém, você tem que fazer uma coisa: você vai ter que passar a igreja para alguém, e você vai viver a vida. Eu morri, acabou, eu não tem como pegar isso. Por quê? Porque o que restaura você é você voltar para o propósito de Deus para a tua vida.
Enquanto pessoas fogem do propósito de Deus, são vidas quebradas e que não encontram sentido. Escute isso aqui, ó. Muitos de nós, no decorrer da vida, perdemos a nossa forma original. Começamos de uma maneira e algumas coisas no dia a dia, ano a ano, foram tirando de nós. Por isso precisamos que Cristo venha com o sobrenatural para restaurar o que o natural fez conosco. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Quantas pessoas, até nós vamos trabalhar isso novamente, uma estratégia. Quando nós começamos esse ministério, bem no logo estava escrito assim: restaurando e salvando vidas. Eu comecei a estudar essa pregação, esse dia de hoje eu comecei a me lembrar disso, restaurando e salvando vidas. Nós resumimos, colocamos lugar de novos rumos. Por quê? Porque uma pessoa restaurada e uma pessoa salva, Deus dá um novo rumo a essa nova criatura. Quem está aqui? Dá um aplauso a Jesus aí, por favor. É isso. Agora escute, sabe uma das coisas que nós precisamos urgentemente de restauração? Alguns aqui. Eu vou ler alguns textos. Lucas 4,18 diz assim, Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Ele não colocou aqui trazer de volta a andar o paralítico. Ele não colocou aqui trazer de volta a falar o mudo. Mas está aqui trazer, recuperar, restaurar a vista aos cegos. Você sabe por quê? Porque a vista aqui está falando da vida. Muitos de nós perdemos a visão da vida, eu não sei você, mas eu já olhei para a vida assim, ó, e falei assim: cadê a vida? Cadê a vida? Não, peraí. Não, parecia que chegou numa estrada e está escrito fim da linha. Não, mas como fim da linha? Não pode? O que é isso? É a perda da visão. A primeira coisa que Deus precisa restaurar em nós, na sua vida, é a vista. Por quê? Porque nós precisamos ter uma visão da vida. Nós precisamos ter uma visão do que Deus quer de nós. Nós precisamos ter uma perspectiva divina daquilo no qual fomos chamados para fazer. Ninguém aqui, você pode estar vivendo uma vida de férias da vida, mas Deus não te chamou para viver uma vida de férias da vida. Você pode ter aposentado do teu trabalho. Eu tenho comigo. Pode ser que eu não cumpra isso, então não estou prometendo. Mas eu acredito que entre 65 e 70 anos, eu não faço mais sentido de ficar desempenhando o papel que eu estou. Sim, já estou mais velho, né? Pela lei da vida já estou um pouquinho mais com outras perspectivas. A saúde já é um pouco mais debilitada. Pode fazer exercício, pode fazer o que quiser, mas 70 é 70. 70 é 70, pode estar musculoso, pode dar o que for, faz parte da vida. Seu organismo é diferente. Então eu vou parar, vou aposentar, vou arrumar um sítio, vou pular. Quem assistiu os Vingadores aí? Quem assistiu os Vingadores? Nossa, não assistiu? Ah, assistiram. Eu não vou fazer igual o Thanos, ficar olhando, pegando frutinha. Depois você assiste os Vingadores, pegando frutinha e sentando e contemplando a natureza. Não, eu só estou dizendo que o que eu faço hoje, eu vou reconfigurar para fazer até lá para os 80. Aí se o 80 eu ainda estou no ar ainda, eu vou dar uma reconfigurada e vou fazendo. Eu não vou parar. Eu tenho essa visão. Agora eu estou falando para você que eu tenho essa visão, mas teve um dia que eu olhei e falei: cadê a vida? Cadê? O que tem mais? É como essa parede do fundo, preta. Eu falei: cadê? O que houve? Sabe o que eu precisava? Restauração. Talvez você precise de restauração. Por quê? Porque você está vivendo o automático da vida. Você está vivendo o dia a dia da vida. Você não tem vibração daquilo que você tem de perspectiva da vida. E seja qual for, não podemos continuar a viver uma vida sem enxergar nada.
Não podemos querer que Deus restaure o meu trabalho se a nossa vista está cega. Não podemos querer que Deus restaure nosso ministério se a nossa vista está cega. Não podemos querer que Deus restaure as vidas amorosas se as pessoas estão cegas. Olha, por mais que faça alguma coisa na nossa vida, nós que somos de Deus, não temos vida sem ser em Deus. Você está aqui ou não? Não tem como ter vida sem ser em Deus. Não tem. Escute isso aqui, ó. Restaurar a visão da vida, a visão de Deus, a visão do propósito, a visão do chamado que vai impactar o meu tempo presente e o meu tempo futuro. Todos nós aqui temos uma missão na vida de alguém. Diga, eu tenho uma missão na vida de alguém. Então, quando o apóstolo fala assim, olha, faz esse treinamento, faz essa dinâmica, olha, participa de um grupo, olha, vai ser um líder de um grupo para sempre, vai alcançar almas, traz um visitante, porque nada que Deus fez na tua vida é para você apenas, nada do que Deus fez na minha vida é para mim apenas. Por isso que a Bíblia fala, melhor é o dar do que o receber. Quem está aqui? Quem está aqui? Olha, é muito bom você me abençoar, mas eu quero dizer para você, é muito melhor você ter para abençoar alguém. Tem alguém para dar um aplauso a Jesus? Isso é uma restauração de entendimento. Olha o Salmo 14:7. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Por quê, irmão? Deus não tem uma restauração exclusiva. Deus não tem exclusividade com ninguém. Eu ensino na minha liderança duas palavras: exclusividade e responsabilidade. Diga exclusividade e responsabilidade. Diga exclusividade e responsabilidade. Diga exclusividade e responsabilidade. Deixa eu falar, eu falo para eles, eu não tenho exclusividade com ninguém. Eu aprendi. Deus não tem exclusividade com ninguém. Eu não tenho exclusividade com ninguém. Cada um tem responsabilidades diferentes, alguns mais semelhantes, outros menos semelhantes, mas exclusividade eu não tenho com ninguém. Eu não tenho exclusividade com o Jeff, com o Gils, com o Lucas, com você, com ninguém, nem com meus filhos eu posso ter exclusividade. Por quê? Porque quando você deixa o princípio da exclusividade entrar, você perde a visão de Deus. Lembra da parábola do dono da vinha? Ele contratou uma pessoa às 8 horas da manhã e combinou, vou te pagar R$100. Depois ele contratou uma pessoa, meio-dia, eu vou te pagar o que lhe é devido. Depois ele contratou uma pessoa, às 4 da tarde, eu vou te pagar o que lhe é devido. Depois ele contratou uma pessoa, praticamente só na hora de pagar, 6 horas da tarde, o pagamento era 6h30. Começou a pagar de trás para frente, chamou que chegou às 6 horas e falou, está aqui, R$100. O outro falou, caramba, se ele recebeu 100, tá bom pra caramba, R$100, feliz da vida. O do meio-dia, R$100, feliz da vida. O que chegou às 8 já estava até falando em língua estranha, eu vou receber muito. Ele chegou e deu R$100, ele ficou bravo, ele ficou de mal com a vida, ele se sentiu quebrado, e ele ficou indignado. Ele falou, eles trabalharam meia hora, o outro trabalhou quase nada e recebeu R$100. Eu estou aqui desde as 8 da manhã. A parábola diz assim: por que te incomoda eu ser bom? O que eu combinei com você eu fiz. Escute, Deus não tem exclusividade com ninguém. Talvez alguma coisa que te quebrou foi você achar que Deus tem exclusividade com você. Deus ama a todos, Deus dá responsabilidade a todos, mas Deus não fechou exclusividade com ninguém, porque a obra de Deus é muito maior do que eu e você, que podemos viver 100 anos aqui nessa terra. Você pode dar um aplauso a Ele por isso? É simples, irmão. Agora eu gosto da versão que diz assim: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel,
quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Restaurar a sorte. Parece uma palavra que é falada aí fora, mas olha o que significa a palavra sorte: força invisível, invencível, e que se atribui ao o rumo e os diversos acontecimentos da vida. Segundo um dicionário clássico, Noah Webster, sorte é uma força sem propósito, imprevisível, incontrolável, que modela eventos de forma favorável ou não, para determinado indivíduo, grupo ou causa. Deus está falando: eu vou reverter o que é contra vocês, eu vou restaurar a sorte de vocês e vai produzir coisas boas na vida de vocês, porque eu sou o Deus que muda a sua sorte. É restauração. Você já viu aquela pessoa que fala assim: sorte no amor, azar no jogo, azar no... Não existe essas conversas. Ou Deus muda a sua vida, ou irmão, nós estamos lascados. Isso é importante demais. Olha o que Jeremias revela de um povo que precisava de restauração. Quem acha que ter coisas materiais é uma bênção, diga amém. Amém. Quem acha que ter bens materiais é uma bênção, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas vamos ler Lamentações 1:11. Todo o seu povo, Lamentações 1:11, todo o seu povo se lamenta enquanto vai em busca de pão, e para sobreviverem trocam tesouros por comida. Olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezada. Tesouros por pão. Uma nação sem restauração pode ter tesouro, mas não tem pão. Uma pessoa sem Jesus pode ter tesouro, mas não tem o pão da vida. E quem não tem o pão da vida, irmão, eu sinto muito, pode ter tesouro, pode ter fama. Isso não é discurso da mediocridade, porque eu não sou dessa linha. Isso é discurso para aquele que precisa ser restaurado. Porque quando você restaura esse entendimento, a gente fala e é bonito, nós podemos perder tudo, só não podemos perder Deus. É verdade ou não é? Mas isso só vale quando a gente perde tudo. Sem perder tudo é discurso bonito. Irmão, tem coisas que eu e minha esposa nós estamos vivendo e que nós pregamos, mas pregamos com tanta força, 10, 15 anos, e estamos tendo que viver agora. Tem tanta coisa aí, eu digo por mim, que eu via pessoas vivendo, eu dizia: não é possível que essa pessoa, não é possível que ela está, não é possível. E aí você vive, aí você fala: é possível. Eu ouvi um caso hoje de um pastor que eu falei: meu Deus, não tem problema. Eu não tenho problema. Olha só a situação do pastor. Casou, teve filho, maravilha. A hora que os filhos começaram a crescer, a mulher teve um infarto e morreu. A vida do pastor já ficou de cabeça para baixo. Ouvi hoje isso, testemunho desse pastor. A vida dele ficou de cabeça para baixo. Aí passou um tempo, restauração, casou, e ali os filhos, uma coisa de Deus, e ali a igreja e tal. Aí a esposa, junto com 5 irmãs, entram num carro, vão para um evento de mulheres, e na volta sofrem um acidente, e as 6 mulheres morrem, inclusive a segunda esposa dele. Ele entra em depressão, ele não quer mais saber de Deus, ele não quer mais saber da igreja, ele não quer mais saber dos irmãos. E ali ele entra num processo, ele entra num trabalho de cura, e busca, e as pessoas orando, e com alguns anos acende uma luz nele. Ele enxerga a vida, ele é restaurado das vistas novamente. Deus prepara uma esposa para ele. Ele casa com essa esposa, os filhos já estão maior.
a igreja, e vai, e vem, e aí eles vão fazer um exame de rotina. A esposa, com câncer maligno, morre de novo. Esse precisa de restauração, e que ninguém mais case com ele. Estamos rindo para não chorar. Irmão, às vezes nós nos deixamos quebrar por aquilo que está dominando o nosso coração. E é isso que Deus vai deixar quebrar, para nos restaurar da maneira correta. Que não é o tesouro, mas é o pão da vida na nossa vida. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Não é o tesouro. Eu fui ler um estudo, era o povo andando e gemendo à procura de pão. Olha essa tradução. Deram eles as suas coisas mais estimadas, a troco de mantimento, para restaurar as forças. Eu gostei dessa versão. Existem pessoas que precisam ter suas forças restauradas. Existem pessoas que precisam ter seu vigor. Você sabe que o texto que nós lemos, aqueles que semeiam com lágrimas, tem um princípio aí. Sabe qual é o princípio? Não faz porque está bom, faz porque precisa fazer. Irmão, tem coisas que hoje ainda eu não faço porque eu tenho prazer, eu faço porque eu tenho que fazer. Eu faço porque eu creio nesse texto, que não importa se eu estou chorando. Escute, o texto não faz analogia a quem está chorando, o texto faz analogia a quem está semeando. Preste atenção, o texto não está tirando o choro, o texto está deixando claro: não pare de semear, porque a seu tempo ceifará. Dá um aplauso ao Senhor. A seu tempo ceifará. Eu não posso, irmão, andar com Deus e não fazer porque eu não estou com vontade. Isso é criança. Pode ter uma criança na fé e que, hoje eu não estou com vontade de ir na igreja. Pode, mas uma pessoa madura não faz isso porque está com vontade. Uma pessoa madura não vai cumprir com a sua missão, com a sua visão, porque o ambiente está confortável ou porque tudo está conspirando a seu favor. Uma pessoa que anda com Deus, ela vai semear, independente se é com lágrima ou sem lágrima, porque ela sabe que no tempo de Deus ela vai colher. E se não colheu, porque não é o tempo de Deus, continue para a glória do nome dEle. É simples, irmão. Deus pode restaurar, seja qual for o nível de destruição. O nível de caos pode ser considerado e mensurado para nós, mas nunca para Deus. Lembra do Vale dos Ossos Secos? Ezequiel 37. Pode reviver esses ossos? O Senhor que sabe. O Senhor é que é o coronel aqui do negócio. Irmão, não tem nada que Deus não possa fazer. O grande desafio nosso é esperar em quando Deus vai fazer. Esse é o desafio. É o nosso Cronos contra o Kairos de Deus. Esse é o nosso desafio. E do jeito dele e não do nosso. Se fosse eu chegaria para Deus e falaria: Senhor, eu vou te mandar um e-mail do jeitinho que eu quero que o Senhor resolva essa situação aqui. Seria bom ou não seria? Ele nem recebe esse e-mail. Esse e-mail vai para o spam, para a caixa do spam. Nem chega. Por quê? Porque somente Deus sabe como tratar com você e comigo na sua área e na minha área. Somente Deus sabe o que uma ferida causou em você e aquela mesma ferida causou em mim. Só Deus sabe. Somente Deus sabe como vai lidar com você e como vai lidar comigo num aparente problema semelhante. Somente Deus. Abre suas mãos aí. Eu creio, em nome de Jesus, tem pessoas aqui hoje que serão restauradas de uma maneira extraordinária, que vão dormir de um jeito e vão acordar de outro, para a glória do nome dele. Vai dormir de um jeito. Sim, deixa eu te falar um negócio. Eu vivi em 2017 uma luta, e essa luta acabou comigo, irmão.
Pensa numa luta que acaba com a gente. Acabou comigo. Fiquei cheio de coisa quebrada dentro de mim. E teve um dia que eu acordei de manhã, fiz o meu café, te dando testemunho, fiz o meu café, peguei minha xícara, é quase que um ritual sacro gospel. Peguei minha xícara, peguei meu iPad, sentei, peguei meu celular para colocar uma mensagem. E aí, quando eu comecei ali meu ambiente, me lembrei do problema. Aí eu me lembrei do problema e continuei fazendo as coisas. Me lembrei do problema e não fiquei para baixo como eu ficava. Me lembrei do problema e eu já não sentia aquela angústia no peito. E aí eu comecei a falar do problema, parecia um maluco na sala sozinho. Eu comecei a falar, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí dentro de mim nada mais acontecia. E aí eu comecei a rir. Eu comecei a rir. E quando eu comecei a rir, a minha esposa abriu a porta assim do corredor e entrou na sala e me viu rindo. Eu falei, tadinho, agora surtou, né, tadinho? Ai, meu Deus, agora eu vou começar a tremer e babar, fralda, agora já era. E eu falei para ela, eu estou falando do problema, mas o problema não está mais falando comigo. Fui liberto, curado e transformado. Então eu quero dizer para você mais uma vez, você pode sim dormir todo quebrado e acordar totalmente restaurado para a glória de Deus. Salmo 19, 7 diz assim, só vou te dar um testemunho, 3 mensagens de amigo meu, na média eu ouvi 30 vezes, cada uma. É isso mesmo que você ouviu. Na média, eu ouvi 38, uma 28, outra 35, 8. 3 mensagens. Por causa desse texto aqui, ó, Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita. Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Eu fui comendo daquela palavra, eu fui comendo, eu falava, eu tenho que ouvir de novo, eu tenho que ouvir de novo, eu tenho que ouvir de novo. 3 ministrações de 1 hora, 1h15. Eu assisti praticamente 100 vezes, todo dia, todo dia, todo dia. Como que você quer vencer sem se alimentar da palavra? Como que você quer vencer sem conhecer as Escrituras? Vivendo de Instagram 20 segundos que só fala o que a alma da gente quer ouvir. Como? Está na igreja, está lá na internet e quer viver assim. Não aguenta, irmão. É a lei de Deus que restaura a nossa alma. Coloca a mão no teu peito assim. Diga, é a palavra de Deus que restaura a minha alma. Dá um aplauso ao Senhor aí. É a palavra de Deus. É a palavra. O que é que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, pode faltar o pão de sal, mas não pode faltar o pão da vida. Eu não estou fazendo, vai morrer de fome, não é isso. Eu estou falando que se determinado momento tiver que faltar algum, por isso tem o jejum. Porque quando tem o jejum, não é para você ficar sem comer. Não, pô, agora você falou besteira, calma. Porque tem gente que pensa que o jejum é para ficar sem comer. O jejum não é para ficar sem comer. O jejum é para a sua carne ver o que é a comida para ela, mas o seu espírito precisa comer mais da palavra de Deus. Você precisa separar um tempo maior para orar. Você precisa separar um tempo maior para ler a Bíblia. E não é só ficar sem comer. É você alimentar seu espírito numa outra intensidade. Quem está aqui? Uma pessoa não precisa de restauração em primeiro lugar, ela precisa de salvação. A pessoa não tem Jesus, não tem problema na vida dela,
mais importante a ser restaurado do que a salvação dela. O que é a salvação? É a religação para com Deus. E quem é que faz isso? Jesus Cristo. E depois, as demais coisas vos serão acrescentadas. E muitas vezes as pessoas, no desejo de serem restaurados, querem as coisas de Deus, querem as bênçãos de Deus. Tudo bem, isso acontece, quem chega no desespero, mas eu estou alertando você: chegue quebrado, querendo Deus, e pode se preparar, que você vai sair daqui com Deus e com sua vida restaurada. Aí sim. Escute isso aqui. 1 Tessalonicenses 3,9, sabe uma coisa que nós precisamos restaurar, mesmo estando na igreja, mesmo conhecendo as Escrituras? 1 Tessalonicenses 3,9, como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dEle por causa de vocês? Noite e dias insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Agora olha essa versão aqui: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Irmão, hoje você tem dois caminhos. Eu digo e afirmo: tem muita gente que está na igreja, mas a sua fé precisa ser restaurada. A fé dele está em coisas, a fé dele está em ritos, a fé dele está em pessoas, a fé dele está em sacrifício, a fé dele está em pilares. Não. Existe um pilar que nós precisamos reparar em Deus, que é a nossa fé genuína na palavra. Tem atos proféticos e nós fazemos ato profético. Tem pessoas que são usadas por Deus em níveis, amém. Tem pessoas que são usadas em Deus em outros níveis, glória a Deus. Mas hoje, mais do que nunca, há um evangelho, e eu preciso falar para você como seu pastor, há um evangelho que está tirando a responsabilidade do cristão lutar contra os desejos da sua carne. E aí vai ficar pedindo restauração, vivendo vida de pecado, fazendo campanha, vivendo vida de pecado, fazendo sacrifício, vivendo vida de pecado, porque está ouvindo e está massageando o seu ego, que independente da vida de pecado, o que importa é que Jesus te ama e que no final vai dar tudo certo e que sua vida vai ser uma bênção. Isso é mentira. Eu gostaria de pregar e ouvir isso também, mas isso é mentira. Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições. Então como que nós vamos pregar um evangelho superficial? Você sabe o que está acontecendo? Não com a juventude nossa, mas sabe o que está acontecendo com muitos jovens? Eles não podem sentir dor. Eles não podem. Eles não podem ser confrontados. Eles não podem ouvir uma conversa difícil. Eles não podem ouvir uma realidade. Eles não podem. Você já parou para pensar quantos de nós crescemos, pelo menos eu que tenho 52, crescemos com as pessoas na época de escola, 10 anos, 11 anos, 12 anos, zoando a gente, zoando. Eu posso falar aqui, ó, teve uma época, graças a Deus, eu mudei de escola. Então, e apelido é o seguinte: ficou bravo, pega, hein? Não pode ficar bravo. Você ficar bravo, apelido pega. E aí teve uma época, eu não sei que demônio que entrou na minha vida, eu acho que eu fiquei uns 2 meses sem cortar cabelo. Eu tinha uns 10, 11 anos de idade. Aí me chamaram de Bozo. Vou processar vocês por bullying. Chamaram de Bozo. Irmão, eu fiquei quietinho, não contei para ninguém. Aí escapulia de vez em quando, eu moído por dentro, mas não, deixa, se ficar bravo vai dar zebra. Não pegou. Você já parou para pensar como é que foi fragilizando os jovens, porque não pode brincar com ele mais? Você já parou para pensar que hoje qualquer coisa é ofensivo? Qualquer coisa.
A gente tem que ter cuidado. Eu estava um dia na rua, eu já contei isso aqui, mas vale contar, porque a gente precisa restaurar alguns entendimentos. E a gente acaba tendo que mergulhar numa sociedade fragilizada. Eu chamo a minha esposa de nega. Eu chamo a minha esposa de nega. Ô, nega, faz 35 anos que eu chamo ela nega. Aí eu estou na rua chamando Alessandra. Aí ela chegou em casa e falou: amor, você não me ama mais. Eu falei: que é isso? Tá maluca? Por que você está me chamando de Alessandra? Eu falei: porque eu estou com medo de chamar você de nega na rua e ser preso. Não pode mais brincar, porque tudo fragiliza. E aí, o que é isso? Cada vez uma sociedade mais fragilizada. Mas não pode falar isso. Falar isso é discurso de ódio, é discurso ofensivo, é radicalismo. E aí não sabe por que tem muitos meninos hoje, todos molinhos. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não, vamos para arrebentar, vai. Um dia eu cheguei em casa, mas era normal. A gente, quando tem uma certa idade, fica aí você atento. A gente, quando tem uma certa idade, parece que a gente fica meio mole mesmo. Fica. Mas eu lembro que meu tio, meu pai, falava assim: ó, rapaz, pé no peito, pô. Fala firme. Falar hoje, vai preso. Vai preso. Vai 100 anos de cadeia. Normal, meu tio falava assim: ô, Paulo Henrique, senta com o homem, hein, rapaz? Pega aquele negócio aí para mim. Você anda com o homem, rapaz? Não pode. Não pode, por causa do influente. Não pode. Após, o que isso tem com restauração? Restauração da identidade de Deus na vida do homem e da mulher. Tem tudo a ver a restauração. Eu estou preparando uma série de lives que vai chamar Conversas Difíceis. É para ver se eu dou um jeito de ser preso. Para ver se o ministério rompe. Não, porque parece que ser preso. Ah, eu fui preso. Aí todo mundo vem ver o cara que foi solto. Sei lá. Mas vou tratar pesado. Pesado, em vários aspectos. Por quê? Porque enquanto lá estão destruindo a identidade do homem e da mulher em Deus, aqui precisa restaurar a identidade da mulher e do homem em Deus. Tá bom, irmão? E aproveite que ainda dá tempo. Aproveite que ainda dá tempo. A primeira coisa que vai definir as outras é restaurar a nossa fé, restaurar nosso entendimento. Eu vou falar por mim. Eu acho mais nobre uma pessoa que diz assim: eu vivo no pecado, mas tenho vindo na igreja para ver se eu mudo, do que uma pessoa que vem na igreja e diz: cada um tem seu estilo de vida. Eu acho mais nobre aquele que assume, porque quem assume ainda vai ter chance de mudar. Aquele que não assume, a chance dele de mudar é zero. Que nem busca para mudar, ele está buscando. Preste atenção nisso. A restauração começa pelo altar. Diga: a restauração começa pelo altar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30, diz assim: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Se Deus não for o primeiro lugar na tua vida, repare isso. Repare isso. Às vezes Deus não é mais o primeiro. Deus é a sobra. Vamos falar melhor, é segundo. Ele não é mais prioridade. Ele não é mais. Por exemplo, meu filho, ele me chamou para assistir um jogo do Flamengo do Maracanã. Ele me chamou para assistir o jogo do Flamengo do Maracanã. Olha o que é a religiosidade do que é Deus em primeiro lugar. Eu falei: filho, se você arrumar um jogo quinta ou sábado, eu vou. Porque quarta e domingo eu tenho culto. A fala foi bonita. Aí eu falei: rapaz, estou precisando restaurar muita coisa mesmo. Se eu não posso assistir um jogo no meu filho, não é toda quarta, eu estou falando algo que eu nunca fui, no novo Maracanã, eu não estou falando padrão, eu estou falando uma ação exclusiva, de pegar a minha esposa, meus 2 filhos,
íamos no Maracanã, assistimos um jogo de futebol em pleno domingo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não está agendado não, mas se você me ver postando um domingo no jogo do Flamengo, no Maracanã, com a minha esposa, com os meus 2 filhos, celebre. Sabe por quê? Porque eu não quero ensinar você a ser capacho de uma religiosidade. Eu quero ensinar você a ter relacionamentos verdadeiros e profundos com Deus. Porque relacionamentos profundos com Deus não são quebrados porque você saiu com a sua família. Eu não vem fazer não vem distorcer minha palavra não. Eu não estou falando prática, eu não estou falando indiferença, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando em relação a uma ação. Agora Deus vai matar, agora tem gente que vai sair da igreja, então tem gente que sai da igreja porque o pastor foi assistir um jogo de futebol. Não, agora eu sei que vai dar zebra. Foi assistir o jogo de futebol, mas tem gente que continua pastoreado por pastor divorciado. Vamos restaurar isso, irmão. Vamos restaurar isso também. Vamos restaurar isso. Você está vendo como é que é? Gente, esse negócio de restauração não é para brincar não. É para a gente ser restaurado no profundo da nossa alma. Estou falando, e domingo o pastor vai estar lá no Maracanã. Não, irmão, não tem nada ainda não. Eu estou mostrando para você que eu precisava, peraí gente, peraí. Porque eu posso fazer uma viagem e não estar num domingo aqui. Pela primeira vez eu fiquei 15 dias sem aparecer na igreja, depois de 17 anos, em janeiro. 15 dias. Só que teve um detalhe, eu precisei cuidar da minha saúde e fiquei 28 dias fora. Eu precisava de uma restauração, irmão, de entendimento. Eu precisei cuidar da minha saúde, fiquei 28 dias fora da igreja. A pastora que ficou cuidando. Mas eu nunca fiquei 28 dias fora, porque eu estava desfrutando. Você está vendo? E se morre, já ia passar um ano, porque foi em fevereiro do ano passado, talvez a pastora já estava até casada. E você estava abraçando o futuro marido e dizendo, esse é um homem de Deus, o falecido que Deus o tenha. Ah, meu irmão, Deus nos trouxe aqui hoje para nos restaurar, é por completo. Ah, dá um aplauso ao Senhor aí, pelo amor de Deus. Olha aí, rapaz, como é que mudou até o patamar dessa água aqui. Deus está restaurando a excelência, a alegria, o poder, a graça, a unção. Dá um aplauso a Jesus aí, mais uma vez. Agora, eu vou voltar para o texto que eu li, para a gente já ir caminhando. Salmo 126, 4. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, no seu lugar, eu chegava em casa e começava a pesquisar volta o 4. Volta o 4. Restaura-nos como a corrente do Negueb. Eu, se fosse você, fazia isso. Sabe por quê? Porque essa corrente, se você olhar o Paraíba ali, uma hora ele está mais cheio, uma hora ele está mais murcho, uma hora ele está pesadão, outra hora ele está mais enxugadinho, porque ali tem um rio. Aí não tem rio, aí é deserto. Só que tem um detalhe, chove lá do outro lado e ninguém vê. E você está no deserto. E de repente, tem um amigo meu estava lá num dia desse, arrancou asfalto, derrubou ônibus. Por quê? Porque de repente vem, você não sabe, você não está pronto, você não tem estrutura, não, simplesmente vem. O que é isso? É Deus nos restaurando no deserto, no de repente de Deus. Não, tem alguém para dar um amém aí ou não? Deus vai restaurar pessoas aqui, Deus vai nos restaurar no de repente dele, do lugar improvável, de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque ele é Deus, e operando ele, quem impedirá? Dá um aplauso, fica de pé, que eu quero ter um tempo maior para orar com você.
É encher o leito do ribeiro no deserto, irmão. É períodos de dificuldade que continuamos a fazer o que devemos fazer. É esperar. É enquanto as pessoas estão dizendo, mas está esperando demais. Não interessa, eu estou esperando nele. Eu não estou esperando em você, eu não estou esperando no A, no B, eu estou esperando nele. E tem hora na nossa vida que a questão de estar esperando muito ou pouco não é de Deus. A questão é esperar. Esperei com paciência. E ai, irmão, está aqui alguém que, para esperar com paciência. O Jesus de Nazaré. Deus quer nos fazer restauração completa. Diga restauração completa. Sabe a restauração mais importante que nós precisamos num momento de dor? A alegria. A alegria. Como é ruim a alegria não está com você. O serviço está, a missão, a responsabilidade, mas a alegria é diferente. Escute isso aqui, para a gente orar. Neemias 8:10. Neemias vê o caos, tudo destruído, e ele precisa reconstruir, ele precisa restaurar os muros de Jerusalém. E Neemias 8:10 diz assim: e Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, repartam com os que não têm preparado nada, com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Eu fiquei pensando, mas espera aí, é a alegria do Senhor? Espera aí, é a alegria do Senhor, mas é o que? A versão que está ali, eu coloquei aqui, a alegria do Senhor é a sua força. Mas espera aí, a alegria do Senhor, mas não seria a alegria do Senhor em mim? E o texto diz: porque a alegria do Senhor é a sua força. Caramba, eu fiquei, porque eu falei, meu Deus, o que rouba primeiro a nossa alegria? Decisão errada, uma escolha errada, um movimento, errado, seja um movimento financeiro. Poxa, agora a alegria do Senhor é a minha força, mas como é que eu quero entender, porque eu falo tanto essa frase, a alegria do Senhor é a nossa força, mas espera aí, isso é como se eu dissesse assim, a alegria do João é a minha força. Sabe o que eu pensei? E aí eu entendi, de uma torcida. O jogador, o time está perdendo 2-0, faltando 5 minutos faz 1, a torcida inflama, ele vira o jogo, aí ele diz assim, nosso 12º jogador foi a torcida. Aí é como se o Espírito Santo falasse, eu continuo com você até o último dia da tua vida. Aí eu entendi, é Deus dizendo, vai que vai dar certo, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estou contigo, vai, mas me deixaram, mas eu não te deixarei, mas se esqueceram de mim, mas não, mas eu estou com você, eu continuo com você, e aí é a alegria do Senhor, é a minha força, aleluia!